Olá, bem-vindo a Fixamos, eu sou a Blanche e eu já fiz 2 vídeos em que eu falo sobre narração, mas nesse aqui eu vou me aprofundar e esclarecer um pouquinho, conceituar quais são todos os tipos de narração e seguindo a linha do meu vídeo sobre narrador não confiável, que você pode ver lá no canal, ou no link que vai aparecer aqui em cima, eu vou dizer para cada tipo de narração se cabe ou se não cabe usar um narrador não confiável. Basicamente, a narração pode ser em primeira, segunda e terceira pessoa, mas aí a gente vai dissecar um pouquinho isso aí. O narrador em primeira pessoa, ou narrador personagem, geralmente é o protagonista que conta a sua própria história na primeira pessoa, eu ou nós. Mas ele não precisa necessariamente ser o protagonista, ele pode ser um outro personagem que esteja dentro do universo da história, mas que está contando a história de outra pessoa que não seja a sua própria história. Por exemplo, quando eu era criança, tinha uma sériezinha que estava nas propagandas do Cartoon Network. O cara falava assim: essa é uma história real, aconteceu com um amigo de um amigo meu. Ele é um narrador e ele está dentro do universo da história, apesar de ele não estar contando a história dele, sim a história do amigo dele. Mas por ele pertencer ao universo da história, ele é um narrador personagem. Só que em algum momento a narração vai deixar de ser em primeira pessoa, como quando ele falou amigo de um amigo meu. Meu é primeira pessoa. Só que quando ele conta a história do cara, ele estava voltando para casa, etc., ele está usando a terceira pessoa. Então, apesar de ser um narrador personagem, ele vai em algum momento virar para a terceira pessoa, ou seja, vai ser um narrador personagem em terceira pessoa e não só em primeira. E o narrador personagem, ele pode ser confiável ou pode ser não confiável, porque se ele é um personagem, ele tem as suas próprias intenções como personagem. E aí você vê meu vídeo sobre narrador não confiável, né, você vai entender melhor. O narrador em terceira pessoa, o narrador observador, ele é uma entidade à parte da história, ele não está dentro do universo da história, mas ele está contando aqueles fatos. E ele, ao mesmo tempo que não é um personagem, ele também não é a voz do autor. Isso é importante, porque às vezes o narrador tem um ponto de vista ou alguma opinião que não é a mesma opinião do autor. Tá? Então isso é importante. O narrador é uma voz à parte da história, ele é um elemento da narrativa, não é a voz do autor. E esse narrador conta a história de alguém ou de alguma coisa na terceira pessoa. Ele, ela, isso, eles, elas, aquilos. O narrador observador ele pode ser dividido em 3 tipos. O primeiro tipo é o narrador onisciente. O narrador onisciente ele acompanha todos os pontos de vista da história, ou pelo menos mais de um ponto de vista. Ele não fica preso em apenas um ponto de vista de um personagem. Ele pode saber o que cada personagem está pensando, pode saber até o que os objetos estão pensando, dependendo da história. Um exemplo de livro com narrador onisciente é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E o narrador onisciente pode ser confiável ou não confiável, porque como a voz à parte que ele é, ele mesmo assim pode ter as suas próprias intenções, os seus próprios conhecimentos que vão fazer com que ele seja não confiável. O segundo tipo de narrador observador é o narrador limitado. O narrador limitado, ele se prende a apenas o ponto de vista de um personagem, como uma câmera que está seguindo aquele personagem. E mesmo que ele alterne de ponto de vista a cada cena ou a cada capítulo, por exemplo, em uma cena ele está seguindo, é uma câmera seguindo o personagem X, na próxima cena é uma câmera seguindo o personagem Y, e aí ele acompanha, quando ele está seguindo o personagem X, ele acompanha o ponto de vista só do personagem X, os pensamentos só do X, e quando ele está acompanhando o Y, ele segue só o ponto de vista do Y, só os pensamentos do Y. Então, mesmo que ele alterne de ponto de vista, se ele não consegue acompanhar vários personagens ao mesmo tempo, como no narrador onisciente, então ele é um narrador limitado. Em As Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo, cada capítulo você tem um narrador seguindo o ponto de vista de um personagem. Tanto que os capítulos se chamam Cersei, Tyrion, são o nome dos personagens, mostrando quem o narrador vai seguir agora. Em Admirável Mundo Novo também, cada cena você tem um personagem diferente que está sendo seguido pela câmera, que é o narrador limitado. E o narrador limitado ele pode ser confiável ou não confiável. E o terceiro tipo de narrador observador é o narrador objetivo. É aquele que é como se fosse uma câmera filmando a história, mas que não segue ninguém. É uma câmera lá no alto, que só está vendo o que está acontecendo e narrando o que está acontecendo, mas ele não entra na mente de nenhum personagem, ele não sabe o que nenhum personagem está pensando, ele não diz nada além do que está acontecendo ali, do que se pode ver daquela cena. E o narrador objetivo, ele só pode ser
confiável. Ele não pode ser não confiável porque é uma câmera que está mostrando tudo que se pode ver da cena. Não tem nenhuma intenção de narrador lá, não tem nenhum conhecimento de narrador. O narrador está literalmente narrando os fatos e apenas isso. Um exemplo de história com esse tipo de narração é o conto Os Assassinos, do Ernest Hemingway. Esse conto é basicamente descrição, ação e diálogos. Não tem pensamento de personagem. E a narração em segunda pessoa é a mais rara, né? É difícil você ver. E é um narrador contando a história para o público a partir da segunda pessoa, você ou vocês. Ou seja, ele coloca o leitor como personagem. Mas justamente por isso tem muita gente que não gosta desse tipo de narração, porque se o narrador vai lá e diz, você fez isso, e o leitor pensa, não, eu não faria isso. Sabe, o leitor é um personagem, mas está sendo controlado pelo narrador do livro. Então é difícil de dar certo. Mas eu tenho uma coleção de livros aqui. É uma série de livros da editora Ediouro. Na verdade são 2 séries aqui, mas com a mesma proposta. Você escolhe a sua história. Aí eu vou pegar esse aqui. Tem vários, vários, muitos. E eles são todos seguindo a mesma proposta com o narrador em segunda pessoa. Esse aqui, Meia-Noite na Mansão dos Monstros, eu vou ler um trechinho só pra você ter uma noção de como é que é. Aqui, eu peguei já metade da história, né? Na página 7. Se o patrão tiver qualquer semelhança com o criado, você acha melhor nem conhecê-lo. Mas faz frio, está chovendo lá fora e atrás do mordomo você enxerga uma lareira quentinha e convidativa. Deverá aceitar o convite ou voltar correndo para o carro e tentar a sorte na estrada à frente. Aí tem até uma ilustração aqui, eu acho bem legal isso aqui também. E aqui embaixo, dá pra ver? Aqui embaixo tem, se aceitar o convite, aceite na página 5. Se decidir voltar para o carro, vá para a página seguinte. Ou seja, você está dentro da história como um personagem, na narração em segunda pessoa, mas o narrador não controla todas as suas atitudes. Você escolhe suas atitudes. Então, eu acho que esse tipo de livro é o melhor tipo de história para se usar o narrador em segunda pessoa, porque é o que mais tem chance de dar certo e é muito divertido, gente, ler esses livros. Então esses são os tipos de narração, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei lá. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro de todos os vídeos novos que eu mandar aqui. Lá na descrição tem as redes sociais, tem Facebook, você pode curtir a página lá, eu posto várias coisas legais lá. Tem o Twitter e tem um link pro meu Wattpad se você quiser ler histórias escritas por mim. É isso aí, gente, até a próxima.